Olá pessoal, tudo bem? Professor Chico Pupo. Hoje o tema da nossa aula é abordagem à cavidade abdominal. Chicão, mas por que cargas d'água eu preciso entender de abdômen? Por que cargas d'água eu preciso estudar esta meleca? Eu vou falar para você. Vamos lá. Primeira coisa, o abdômen é das cavidades que a gente tem no nosso paciente a mais importante. É a cavidade que mais contém órgãos parenquimatosos, aqueles órgãos com massa que sangram, que são importantes nos nossos pacientes politraumatizados. A cavidade abdominal é riquíssima em vasos sanguíneos, a cavidade abdominal ela reage ao processo inflamatório de maneira diferente, ela reage ao processo inflamatório com uma característica própria dela. Chico, preciso entender de cavidade abdominal? Sim, preciso. E vamos entender porque você faz o SH na sua clínica toda semana. Você vai ter um paciente que você tem que tirar o baço, esplenectomizar ele porque ele foi atropelado. Você tem pacientezinhos, esses cachorrinhos maravilhosos que estão aí na sua casa comendo um monte de chupeta, comendo corpo estranho, comendo linha. A gente precisa saber abordar a cavidade abdominal, como abordar, como tratar o paciente que está sendo acometido de um quadro de abdômen agudo, beleza? Essa é a importância. E como é que a gente começa a entender algo que a gente precisa trabalhar? A gente começa da base, a casa se constrói do alicerce, a casa se constrói desde a sua fundação. A cavidade abdominal é um espaço, é uma grande vesícula que tem origem lá na sua embriogênese, num pedacinho daquele começo de indivíduo chamado celoma. Vamos lembrar que todas as vezes que a gente usa esse prefixo de cele, a gente está falando de cavidade de vesícula. O celoma embrionário dá origem à cavidade torácica e à cavidade abdominal. Chico, que aula mala, velho! Tem que lembrar. Por quê? Porque se a gente for buscar lá nos folhetos embrionários, a cavidade abdominal ela vai ser revestida por um tipo de epitélio específico das cavidades torácicas e abdominal, chamado mesotélio. Guarda essa palavrinha, escreve no papel aí do lado, que nós vamos falar um pouquinho sobre o revestimento mesotelial, porque ele é fundamental para a gente compreender como a cavidade abdominal reage à inflamação, beleza? Então, antes da gente discutir todos os aspectos fisiológicos para a gente poder operar uma barriguinha dessas, nós vamos dividir anatomicamente a cavidade abdominal. Por que é importante a gente ter uma divisão anatômica? Primeiro, porque você vai ter que preencher prontuário. Você não pode sair operando sem preencher dados, sem preencher prontuário. A gente tem que saber o que vai escrever. A cavidade abdominal tem áreas anatômicas topográficas pré-estabelecidas que a gente tem que conhecer para examinar, para descrever e pelo posicionamento dos órgãos dentro da cavidade abdominal. Beleza? Vamos lá então. Este belo desenho, este maravilhoso desenho, que está aqui desenhado por mim mesmo, faz referência à superfície ventral, a parte de baixo, e a gente consegue perceber pelos detalhes anatômicos do desenho, que está maravilhoso, diga-se de passagem, a parte ventral de um cão. Nós vamos dividir do ponto de vista topográfico e cirúrgico, que é o mais importante, a cavidade em 6 quadrantes. 2 grandes hemisférios laterais, o lado esquerdo e o lado direito, e 3 regiões, a região abdominal cranial, a região abdominal média e a região abdominal inguinal. Beleza? Então a gente vai ter de caudal para cranial, região inguinal, direita e esquerda, e o centro da região inguinal aderido ao osso do púbis, a região púbica. Região abdominal média dividida em lateral direita e esquerda e ao centro a cicatriz umbilical, que é uma das principais referências que a gente tem que ter para poder fazer o acesso cirúrgico à cavidade abdominal. Já vou falar para vocês dos tipos de laparotomia que a gente pode fazer. E a região que é de mais difícil de ser compreendida, que é a região abdominal cranial, difícil de compreensão, e ela vai ter contido nesse espaço os principais órgãos e estruturas do ponto de vista cirúrgico. Região abdominal cranial dividida em região
hipocondrial, hipocôndrica ou hipocôndrio direito e esquerdo, e ao centro a cartilagem chifoide ou chifoideia, como preferirem. Beleza? Chicão, por que eu preciso ter uma ideia dessas coisas? Para que a gente possa discutir de forma mais detalhada as regiões anatômicas com relação ao tipo de abertura que você vai fazer na cavidade abdominal. Como que nós chamaremos a abertura da cavidade abdominal? A gente pode chamar de dois jeitos. Laparotomia, que é o mais conhecido, e também celiotomia. Da onde vem celiotomia? Lembra que eu falei para vocês lá da embriologia, quando aquela gástrula se transforma numa neurula? Chicão do céu, estou com a vontade de aprender embriologia. Aguardem, novidades chegando por aí, beleza? Quando essa gástrula se transforma numa neurula e a gente vai pegar o início dos folhetos embrionários, lá tem um segmento do embrião chamado celoma. Então, usa-se essa terminologia de celiotomia como forma de abertura de cavidade. Eu gosto de usar laparotomia, eu prefiro. Usem a que quiser a terminologia. Então, nós vamos ter, de acordo com a região da cavidade abdominal que será aberta, uma terminologia específica. Então, a gente tem as principais laparotomias, a laparotomia ventral mediana, que a gente faz na linha média. Essa abertura da cavidade abdominal pode ser pré-umbilical ou retroumbilical. Se você preferir, você pode chamar a laparotomia ventral mediana retroumbilical de pré-púbica. Também pode, porque faz relação com a área anatômica. As laparotomias, além de ventral mediana, elas podem ser paralelas à linha média. Paralelas à linha média, a gente vai chamar de paramediana. Também pré-umbilical e retroumbilical. A gente pode abrir a cavidade abdominal ao longo do seu rebordo costal. E aí a gente vai chamar essa laparotomia de paracostal. Quando a gente vem aqui na região do flanco ou região lateral e abre a cavidade abdominal, cirurgia muito comum na espécie bovina, um pouco mais rara na espécie equina e também comum para alguns procedimentos específicos nas espécies canina e felina, nessa região da fossa paralombar, a gente chama de laparotomia pelo flanco ou paralombar. Beleza? Então vamos recapitular. As laparotomias podem ser na linha média ventral, pré-umbilical ou retroumbilical, ou quando você precisa de uma grande incisão, associa as duas, ela é pré-retroumbilical. Chico, vou fazer um concurso, vou fazer uma prova e o único nome que vem na minha cabeça é incisão mentopubiana. Eu vou dar um croque na sua mente porque mentopubiana faz referência à incisão, a sínfise mentoniana até o púbis. Não é incisão mentopubiana. Incisão mentopubiana é aquela que faz para necropsia, você aprendeu com o seu professor de patologia geral no 2º, 3º ano de faculdade. Então, de novo, laparotomia na linha média, ventral, pré-umbilical, retroumbilical ou combinada pré-retroumbilical. A gente tem as laparotomias paralelas à linha média, para você lembrar, paramediana, pré e retroumbilical. Laparotomias paracostais, laparotomias pelo flanco ou paralombar. Muito comum, quando a gente for falar para vocês, está saindo um curso do forno aí, turma, abdômen cranial, cirurgias do abdômen cranial. Quando a gente for falar de cirurgias do abdômen cranial, é muito comum a gente combinar uma incisão pré-umbilical da linha média ventral com uma incisão paracostal, para poder ter acesso aos lobos hepáticos, para poder ter acesso à região do cárdia, para poder ter acesso a piloro, pâncreas e vesícula biliar. Beleza? Chicão, tudo bem, já me familiarizei com as regiões anatômicas do abdômen, já conversamos um pouquinho sobre incisão na cavidade abdominal.
A atividade de um cirurgião, geralmente, é abrir, fechar, e que nesse processo de abrir e fechar o paciente, você o mantenha vivo. 90% da nossa atividade se restringe a controlar hemorragias. Como é que eu controlo hemorragia? O primeiro passo é você não cortar um vaso, né, cabeção? Se você não corta vaso, você não precisa controlar vaso sangrando. Então a gente precisa saber como é a irrigação da cavidade abdominal. A irrigação da cavidade abdominal depende quase que única e exclusivamente de um único vaso. Coisa light, tranquila, tipo artéria aorta abdominal. Encostou o bisturi, dançou. Não dá tempo nem de respirar, não dá tempo de gritar para o anestesista aumentar o volume da fluido. Relou o bisturi, já era. Então, se porventura você desconhece a disposição topográfica dos vasos na cavidade abdominal, fica difícil de você fazer uma abordagem. 99% dos colegas médicos veterinários, já cirurgiões, que me procuram falando, putz, Chico, me dá uma dica, eu sou inseguro para operar, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade operatória? A primeira coisa que eu falo, estuda. O que faz a gente aumentar a nossa segurança cirúrgica é ter conhecimento. Conhecimento anatômico, conhecimento fisiológico, isso te dá segurança, porque você sabe com o que você está mexendo. Então nós vamos falar um pouquinho de vascularização da cavidade abdominal. A aorta atravessa o diafragma, coladinha à parede abdominal dorsal, próxima ao aspecto ventral da coluna vertebral, na região reto-peritoneal, e logo ela solta a primeira e mais importante ramificação. A gente chama de tronco celíaco. O tronco celíaco vai dar origem à artéria esplênica, gástrica esquerda e artéria hepática. Essas três artérias são responsáveis pelo suprimento sanguíneo de praticamente 40% de todo o trato digestório. Logo depois do tronco celíaco, a gente tem emergindo, saindo da artéria aorta, a artéria mesentérica cranial, que vai irrigar intestino delgado, pâncreas e o comecinho do intestino grosso. Depois a gente tem as duas artérias renais, direita e esquerda. Logo abaixo das artérias renais, artérias importantíssimas para você que é clínico, para você que é cirurgião de pequenos animais e que está aí na sua clínica do dia a dia, que são as artérias gonadais. No caso específico das fêmeas, a artéria ovariana, o plexo arteriovenoso ovariano. Chicão, por que é importante a gente conhecer esse aspecto específico dessas artérias gonadais? Porque diante das artérias gonadais é que estão as principais hemorragias e complicações na cirurgia mais rotineira do dia a dia do veterinário hoje, que é a castração da cadela. Depois das artérias gonadais, as artérias mesentéricas caudais, e aí ilíaca, circunflexa, profunda, externa, que vão dar origem à femoral e assim por diante. Tudo bem? Então essa é a distribuição das artérias importantes na cavidade abdominal. Retorno venoso da cavidade abdominal. Agora começa a ficar muito importante. As veias ilíacas se fundem formando a cava abdominal, que receberá as veias gonadais e veias renais. Chicão, depois que a cava recebe as veias renais, ela não recebe mais vaso. Chico, pelo amor de Deus, me elucida esse tipo de dúvida, porque para ir, está indo um mundaréu de vaso, para voltar, só 2, 3 veinhas e todo o sangue do trato digestório volta que jeito? Tchan, 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 tchan. Volta por onde? Volta pelo sistema porta. Por quê? Porque tudo que drena do trato digestório precisa drenar para o sistema porta. Chicão, isso qualquer um sabe. Se você não fala, a gente não tinha nem adivinhado. Qualquer um sabe, mas eu vou te dar uma informação importantíssima. Você já comprou o Chico Pupo 1 aí, o beabá da cirurgia veterinária, já está treinando em cadáver, está ficando bonitão, bonzão, está operando tudo. Cai na sua mão uma
um paciente com uma afecção chamada shunt porte sistêmico. Ah, Chico, shunt porte sistêmico é a coisa mais simples do mundo. Ele é um vaso anômalo, eu já sei até falar bonito, ele é um vaso anômalo. O que é um vaso anômalo? É um vaso anormal. Ele é um desvio. Ele é um desvio da veia porta para a veia cava. Aonde se insere esse vaso? Ah, isso fica difícil, né, Chico? Fica difícil para você imaginar agora. Imagine você com o abdômen aberto, aquilo tem vaso por tudo quanto é lado, você não tem referência anatômica. Se você não lembrar desta informação, você não consegue identificar o vaso anômalo. Então eu vou te dar essa de presente para a gente encerrar a vascularização da cavidade abdominal. Tudo e qualquer vaso que adentrar a cava acima da veia renal direita é vaso anômalo. Valeu? Aula então 1, anatomia e vascularização da cavidade abdominal. Um abraço para vocês e até a próxima aula.